Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Crimes de Guerra. Um episódio que vai usar como pano de fundo a guerra na Ucrânia para falar sobre o que são crimes de guerra. Já que até o momento acusações desse tipo contra o Putin não faltam. A Inglaterra acusa o Putin de crimes de guerra por ter bombardeado civis. Os Estados Unidos acusam o Putin de crimes de guerra por terem atacado usinas nucleares. E o Canadá acusa o Putin de crimes de guerra pelo uso de bombas de fragmentação, que por serem muito imprecisas e recheadas de projéteis, elas atingem muito mais pessoas e, quando eventualmente não explodem, elas afundam no solo e podem matar anos depois, como se fosse uma mina terrestre. Mas tá, beleza. Agora, o que são crimes de guerra? Quem determina isso? Quem é que julga isso? E como é que se julga um negócio desses? Bora descobrir juntos, mas antes, aquele recado rápido e clássico para você considerar se tornar um apoiador do Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, com quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então com uma contribuição isolada por meio do nosso Pix, jornalantijurídico@gmail.com, com um valor que seja possível, confortável ou simbólico para você. É isso e só isso que mantém esse canal de pé, beleza? Sem mais delongas, solta aí a vinheta da depressão. Se vier a Segunda Guerra Mundial aí, nós estamos prontos de novo. O presidente ontem não se sentiu bem, que ele trabalha muito. Eu não desisti de nada. Deixa eu morrer! Esse país é verde e amarelo! Começando do começo, o que são crimes de guerra? Bom, não existe um lugar só que liste todos os crimes de guerra ou uma lei internacional definitiva sobre o assunto. O que existem são vários tratados, sendo os mais importantes e famosos as convenções de Haia, as convenções de Genebra e o Estatuto de Roma, que é o mais recente de todos. Nesse episódio eu vou focar no Estatuto de Roma, sobretudo porque é esse estatuto que deu origem ao Tribunal Penal Internacional, que inclusive já anunciou no começo de março, por meio do seu procurador-chefe Karim Khan, que irá investigar a invasão da Ucrânia pela Rússia. Embora ele ainda não tenha especificado nenhum crime que possa ter ocorrido, ele afirmou que já existe uma base razoável para se acreditar que crimes de guerra foram sim cometidos. Além disso, o tribunal já recebeu pedidos de 40 países para que o Putin seja investigado por crimes de guerra, incluindo Austrália, Canadá, Colômbia, Alemanha, Portugal, França, Costa Rica, Espanha, Estados Unidos, enfim. São 40, né? Não vou citar todos, porque né? E muito embora sejam muitos países pedindo para o Putin ser investigado, ele ainda não disse uma palavra sobre as investigações do Tribunal Penal Internacional sobre os seus supostos crimes de guerra na Ucrânia. O que indica que no momento, acho que ele não tá perdendo sono com essa questão. Por incrível que pareça, isso deve ser algo de pouca relevância diante de todos os problemas que essa guerra está gerando para a Rússia. E no mais, o Putin sabe que um julgamento dessa magnitude é bem improvável de acontecer enquanto ele permanecer no poder. Bom, eu falei agora há pouco que os tratados mais importantes sobre esse tema eram as convenções de Genebra, as convenções de Haia e o Estatuto de Roma, certo? E que eu ia focar no Estatuto de Roma. Mas só para não te deixar curioso sobre Genebra e sobre Haia, eu vou dar uma resumida bem irresponsável nelas duas. Beleza? As convenções de Haia rolaram ali em 1899 e 1907 e foram uma proposta do czar russo Nicolau II, que estava tentando dar uma amenizada na corrida armamentista que estava rolando na época lá na Europa. Então, menino modesto que era esse czar, ele abriu a conferência no dia do aniversário dele e recebeu seus 26 convidados: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, homens brancos, velhos, héteros, bebendo vinho e decidindo como tudo deve ser. Quem nunca?
Essas convenções criaram disposições que proibiram o uso de gases venenosos, o assassinato de inimigos que se rendem, o bombardeio de civis, o serviço militar contra o seu próprio país e obrigam os países a socorrer os soldados inimigos feridos, resgatar os marinheiros inimigos que estão naufragando e avisar com antecedência que você está entrando em guerra contra outro país. Não muito tempo depois explodiu a Primeira Guerra Mundial e eu nem preciso dizer que tudo que eles combinaram e assinaram foi totalmente desrespeitado, né? Os países atacaram sem aviso explícito uns aos outros, geral usou gases venenosos, geral matou gente que estava lutando, gente que estava rendida, gente que estava ferida, gente que não era soldado, enfim. Aconteceu tudo que se pode esperar de uma guerra. Já as convenções de Genebra rolaram entre 1864 e 1949, ou seja, um período de tempo que foi desde antes da Primeira Guerra Mundial até depois da Segunda Guerra Mundial. E foram assinadas até hoje por 194 países, conhecido também como Todo Mundo. São tratados que contêm normas para supostamente dar uma limitada na barbárie da guerra, como se isso fosse possível, principalmente porque depois da Segunda Guerra Mundial, eles viram que civis e militares morreram em proporções iguais, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde morreram 10 militares para cada civil. Então por isso que as convenções de Genebra dão um super foco nas pessoas que não estão envolvidas na treta, como civis, profissionais de saúde, soldados feridos e prisioneiros de guerra. Então eles estabeleceram que hospitais e ambulâncias devem ser protegidos e reconhecidos pelo símbolo da Cruz Vermelha com um fundo branco, estabeleceram o que é um prisioneiro de guerra e como ele deve ser tratado, sem tortura, com alimentação adequada e respeitando a sua religião. Por fim, também deixaram combinado que ninguém pode usar armas químicas e biológicas, que as nações devem identificar os mortos e feridos e avisar os seus familiares, que os medicamentos podem ter passagem livre nas batalhas, que você não pode fazer reféns, que submarinos não podem afundar navios de passageiros e que quando um exército toma controle de uma cidade, ele deve providenciar comida para os seus habitantes locais. Basicamente é isso. Dito tudo isso, bora falar sobre o Estatuto de Roma, que foi assinado em 2002 por 123 países e estabeleceu o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional que por sua vez fica lá em Haia, na Holanda. Cara, só um parênteses, tá? Tudo fica em Haia. Lá é inclusive conhecido como a capital judicial do planeta. A cidade que nem é capital da Holanda abriga centenas de sedes de organizações de direito internacional, como a Corte Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, a Europol, agências da OTAN, a Comissão de Pessoas Desaparecidas, altas câmaras importantes de arbitragem, fora sedes de mega empresas como Shell, AT&T, Siemens, e tem também a embaixada de quase todos os países. Mano, tacou uma bomba ali, pode ter certeza que você instaura o caos na Terra. Mas o interessante disso é pensar que enquanto o mundo todo vive uma guerra às drogas, a tal capital judicial do planeta, com todas as cortes internacionais, tribunais penais internacionais e tal, fica em um lugar onde você pode fumar maconha de boa. Pense nisso. Os crimes de guerra, genocídios, crimes contra a humanidade são todos julgados em um lugar onde você pode fumar maconha. E nós, que não estamos lá, vivemos uma guerra às drogas. Encontre sentido nisso. Fecha parênteses. Voltando ao assunto, no Estatuto de Roma estão lá as definições mais recentes sobre crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e outra coisa de outra coisa é outra coisa. O crime de genocídio está no artigo 6 do Estatuto, que entende por genocídio atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.
Pode ser através de assassinatos, através de medidas para impedir o nascimento de bebês ou através de medidas para intencionalmente impor condições de vida que provoquem a destruição do determinado grupo que você está perseguindo. Exemplos clássicos de genocídio que a gente aprende na escola são o Holocausto, o genocídio armênio e o genocídio em Ruanda. Mas tem muitos outros, inclusive vários rolando agora em 2022. Como o genocídio dos Yazidis pelo Estado Islâmico, o genocídio dos palestinos por Israel, o genocídio do povo de Rohingya, que eu falei no episódio O Algoritmo dos Genocídios, e aqui no Brasil, o genocídio dos povos indígenas e o genocídio da juventude negra e periférica. Seguindo, no artigo 7, o Estatuto estabelece os crimes contra a humanidade, que são dirigidos contra a população civil e podem ser a escravização, a esterilização forçada, os desaparecimentos forçados e o apartheid. E de novo, isso só para dar alguns exemplos, tá? Tem mais coisas, muito mais coisas. É uma lista bem deprimente de coisas que o ser humano é capaz de fazer e já fez. Daí na sequência, no artigo 8, finalmente está a lista de crimes de guerra. Crimes que precisam fazer parte de um plano ou de uma política ou de uma série de crimes semelhantes cometidos em larga escala, como por exemplo, violar as convenções de Genebra, que agora você já sabe o que são. Mas para além disso, tem lá também como crimes de guerra, atacar estruturas não militares, atacar missões humanitárias, realizar ataques que vão gerar um dano ambiental maior que o dano militar, transferir parte da sua população para o território que você está ocupando, que é o que Israel faz na Palestina, destruir edifícios religiosos, museus e monumentos históricos, realizar experimentos médicos e científicos com a população sob seu poder e realizar pilhagens, como os Estados Unidos fizeram lá no Iraque. E de novo, esses são só alguns exemplos, tá? Para ir ilustrando na sua mente. A lista segue ao infinito e além. Então veja, temos aí os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade e os crimes de guerra, certo? Certo. E são os países membros do Tribunal Penal Internacional que se comprometem a julgar os suspeitos de cometerem esses crimes nos seus próprios tribunais ou entregar eles para serem julgados em outro estado ou entregar eles para o Tribunal Penal Internacional lá em Haia. Quando, por exemplo, o país está tão caótico, tão acabado e tão instável que ele não tem tribunais para julgar ou ele não quer julgar nos seus próprios tribunais. Daí ele manda lá para Haia. Beleza? Daí, ao final de um julgamento, o resultado pode ser a prisão, incluindo a prisão perpétua, mais multas e o confisco de bens e lucros derivados dos crimes. E essa pena pode ser cumprida em qualquer estado designado pelo tribunal a partir de uma lista de países que informarem que estão dispostos, que estão na função de receber os condenados. Bom, definir o que são crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crime de genocídio e ainda por cima fazer uma cacetada de países concordarem com essas definições e além disso criar um tribunal penal internacional que seja aceito por todos esses países para julgar esses casos e prender os responsáveis, parece uma ideia muito foda, não é verdade? Um tribunal penal internacional. É verdade, mas só é verdade se você é uma pessoa que acredita nessas narrativas teleológicas de que a humanidade está constantemente evoluindo em um progresso ininterrupto e irreversível rumo a um sistema de justiça global. Uma narrativa que eu, particularmente, não acredito. Agora bora falar sobre uma parada chamada racismo. E o fato do Tribunal Penal Internacional, nos seus 12 anos de funcionamento, ter emitido acusações contra 42 indivíduos e o fato de todos eles serem negros e ou árabes. E das 11 investigações que o tribunal já realizou, 10
envolviam países africanos. Isso significa que só ocorrem crimes de guerra na África? Óbvio que não, mas o tribunal faz parecer que sim, apesar de todos os crimes de guerra cometidos por europeus e norte-americanos, incluindo a morte de milhares de civis em ações da OTAN lá no Afeganistão, que é um estado membro do tribunal este que por sua vez sempre se recusou a fazer investigações sobre crimes de guerra no Afeganistão. Para não ser injusto, ano passado o tribunal anunciou que investigaria crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Afeganistão. Mas porém, no entanto, todavia, só crimes supostamente cometidos pelo Talibã e pelo Estado Islâmico. Os crimes supostamente cometidos pelos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, esses não. Esses a gente não vai investigar não. Então veja, hoje existem dezenas de conflitos armados acontecendo pelo mundo. Há milhares de situações, casos e suspeitos para o Tribunal Penal Internacional escolher. E eu digo escolher porque é preciso escolher. Não dá para você julgar tudo e todos. Então é preciso atuar através da seletividade penal. Escolher o que e quem você vai julgar. E esse exercício de escolha diz para o planeta todo quem é que são os piores criminosos. É esse ato de escolher quais são os atores mundiais da violência que também ajuda a perpetuar desigualdades estruturais, assim como ajuda a moldar qual deve ser a nossa percepção sobre os negros, sobre os árabes e sobre o que é violência. Fato é que o Tribunal Penal Internacional é predominantemente financiado pela União Europeia. E não requer grandes conhecimentos de política internacional para saber que quem paga a banda escolhe a música, não é verdade? E nesse caso as músicas são escolhidas por todas as antigas potências coloniais europeias que criaram o tribunal para servir de um instrumento racista de política externa focado exclusivamente na África. Agora vem cá, sem querer dizer que os crimes de guerra não são crimes de guerra ou que crimes contra a humanidade não são crimes contra a humanidade, mas não se esqueça de que elevar esses crimes como crimes internacionais é fruto de muita negociação política, assim como a definição desses crimes. Pense aí você nos diversos crimes que ficaram de fora da categoria crimes de guerra ou crimes contra a humanidade e nas razões pelas quais eles ficaram de fora. E os crimes que eu vou citar agora não são da minha cabeça, tá? São crimes que estavam na lista de negociações quando o tribunal estava para ser criado, mas foram removidos durante essas negociações políticas. E são eles, por exemplo, o crime de dominação colonial, o crime de financiamento e treinamento de mercenários e o crime de recrutamento militar. Pois é, abolir universalmente o serviço militar obrigatório, conhecido também como imposto de sangue, é uma reivindicação histórica da esquerda internacionalista e que obviamente ficou de fora da lista de crimes. Por que será? Você se ligou então que os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade focaram em conceitos que envolvem a violência de sangue, tá ligado? Aquela violência explícita, mas não a violência estrutural da coerção econômica, a extração de recursos, o empobrecimento forçado e a violência infligida pelos restos tóxicos dos armamentos, bombas e munições militares. Em suma, tudo que eles classificaram como crimes de guerra e crimes contra a humanidade não atacam as causas das atrocidades, muito menos os contextos econômicos da guerra, da exploração e da escassez. E eu vou além, hein? Outra pergunta que a gente precisa se fazer é: o direito internacional, ele é internacional para quem? Porque um estudo rápido da história do direito internacional mostra que ele é fruto do sistema de conhecimento imperial, que compreende valores, experiências e perspectivas imperiais europeias. E obviamente, como parte integrante desse sistema, o Tribunal Penal Internacional igualmente representa um ponto de vista europeu, já que todas as suas teorias, princípios e normas
foram criadas e desenvolvidas na Europa e elaboradas por meios jurídicos, intelectuais e culturais europeus, além de, é claro, ser financiado por esses estados e, portanto, inclinado a cumprir com as expectativas desses estados. Por essas e por outras que você não deve esperar que o Tribunal Penal Internacional ou qualquer outro tribunal desse nosso maravilhoso sistema proporcione paz, resolva causas profundas dos conflitos ou reduza a violência generalizada. Quanto a isso, é melhor você já ir alinhando as suas expectativas. Então é óbvio que tem muito em jogo aí. A comunidade internacional no geral espera ver o Putin condenado. Até porque se ele não for, isso só irá confirmar mais ainda que o tribunal é super eficaz quando se trata de África, mas totalmente impotente para os casos envolvendo os estados mais poderosos do mundo, como Estados Unidos, Rússia e China, que ironicamente são do Conselho de Segurança da ONU, mas não são membros do Tribunal Penal Internacional. Agora só um parêntese sobre como provar crimes de guerra, né? Algo que é bem mais complexo do que a gente imagina. Tipo, não adianta filmar e fotografar cenas absurdas da guerra, a bomba caindo, a mulher ensanguentada, o hospital pegando fogo, a grávida sendo resgatada, etc. Por incrível que pareça, isso não prova nada. Investigadores que já trabalharam para o tribunal explicam que o lugar mais importante para procurar provas de crimes de guerra é no bolso dos soldados mortos ou capturados. É o que eles chamam de detritos de bolso, que incluem telefones celulares, computadores, livros de códigos, equipamentos para descriptografar mensagens, instruções escritas e mapas dos campos de batalha. É só através desses materiais que é possível montar uma acusação de crime de guerra, porque é só isso que pode revelar a intenção do ataque e quem ordenou que o crime fosse realizado. O grande trabalho de uma investigação desse tipo é montar uma cadeia de comando que parta do crime que aconteceu até quem deu a ordem original, que em teoria se espera que seja o Putin. E é bem tragicômico, né, os Estados Unidos estarem apoiando uma investigação desse tipo, porque quando essa investigação é feita para provar os seus crimes de guerra, quem pode acabar preso é você, como é o caso do Julian Assange, que através do Wikileaks conseguiu reunir milhares de documentos, vídeos e e-mails comprovando toda a cadeia de comando do exército norte-americano na guerra do Iraque. Sendo um dos casos mais famosos, né, o vídeo daqueles pilotos de helicóptero atirando em civis, matando 2 jornalistas da Reuters e várias crianças que estavam em uma van escolar. Os pilotos estão soltos, os comandantes que deram as ordens estão soltos, o Bush está solto e quem está preso é o Julian Assange, acusado, dentre outras várias coisas, de crime de espionagem. Então é isso, meu povo, vou ficando por aqui. Acredito que eu já passei várias coisas para você ir digerindo aí ao longo dos próximos dias. E no mais, não se esqueça que sempre que não for conveniente, os governos podem apenas, sei lá, não aplicar as convenções internacionais. É tipo, simples assim. Foi isso que fez a França em relação às rebeliões na Argélia, quando se recusaram a aplicar a Convenção de Genebra. Foi isso que fez os Estados Unidos na Guerra do Vietnã, também se recusando a aplicar a Convenção de Genebra, em especial através do programa Fênix, que foi feito basicamente para matar civis. E de novo, foi isso que fez os Estados Unidos após o 11 de setembro e a guerra ao terror, quando então o presidente Bush afirmou que as convenções de Genebra não seriam aplicadas na luta contra a Al-Qaeda. Mas em suma, a eficácia do tribunal e a probabilidade dele eventualmente condenar o Putin não depende dos crimes que ele cometeu, mas depende de muita diplomacia e de muita política. Ainda mais porque a Rússia não é membro do tribunal, que por sua vez depende da cooperação de outros países para fazer cumprir os seus procedimentos.
incluindo aí, eventualmente de novo, prender e transportar o Putin para um julgamento. Algo que não vai acontecer enquanto você for o líder de uma potência nuclear. Então é isso, ladies and germs, vou ficando por aqui mais uma vez antes de me despedir definitivamente. Considere se tornar um apoiador desse canal antijurídico através do nosso Apoia-se, quanto quiser, pelo tempo que quiser, ou então por meio do nosso Pix, com uma contribuição isolada dentro do que é possível, confortável ou simbólico para você. Beleza? Então até semana que vem. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário, ativar o sininho de notificações, enviar esse vídeo para uma pessoa que você gosta ou que você não gosta, tanto faz, o importante é forçar o algoritmo, certo? Até semana que vem, o quê? Valeu!